Vamos agora aqui para mais um bloco aqui do nosso mais um assunto, né, do edital, na verdade, iniciando mais um bloco de questões. A gente vai entrar agora no assunto que é a extensão da criminalidade no Brasil e no mundo. Então, é um assunto que é altamente doutrinário, né? Não tem lei, não tem jurisprudência, é um assunto que é totalmente teórico, de doutrina, né, a ponto assim, de acho que foi uma das partes mais difíceis que veio de achar material. Se eu não me engano, na prova que eu fiz em 2021, ele veio como fatores desencadeantes da criminalidade. E aí sim, esse assunto tinha algumas questões. Tanto é que eu até botei algumas delas aqui, para poder a gente ter uma dinâmica. Porém, é um assunto que é totalmente doutrinário. Não tem questão ainda de desenvolver questões também dele, como mais um assunto dessa parte de criminologia e segurança pública. Não tem questão, a gente tem que criar, a gente praticar e torcer para ninguém da prova cair. E vamos aqui ver o assunto a ser estudado hoje, que vai ser o item, deixa eu marcar aqui ele, o item 3 edital, a extensão da criminalidade no Brasil e no mundo. Num bloco anterior, né, a gente viu o crime como fato social, instituições sociais relacionadas com o crime, que é a polícia, o poder judiciário, o Ministério Público e o sistema penitenciário. Vamos misturando. E as atividades repressivas, preventivas e educacionais para diminuir os índices de criminalidade. Como eu disse, né? O item um, na verdade, o item 2. O item 2 e o 7 eles se complementam. E vamos aqui dar início agora a esse tema novo, a extensão da criminalidade no Brasil e no mundo. Como eu disse, não tem questão sobre esse assunto aqui em específico. Eu não encontrei o material que vai estar disponível para vocês. Eu desenvolvi. Ah, é só uma atenta aqui ao material. O meu material pode estar de uma forma, e o professor que você estava estudando antes, ou o material que você já tinha, pode estar totalmente diferente. O que que eu tenho a dizer para vocês? Não quer dizer que o meu esteja totalmente certo e que o dele está errado. O que é que você tem que fazer? Tem que somar, unificar o conhecimento desse meu material com o material que você estava usando antes. Que eu, somando eles, você vai conseguir chegar forte na prova. Então vamos lá resolver as questões. Aqui eu consegui achar algo parecido, né? Que é isso aqui, ó, fatores sociais desencadeantes da criminalidade. Que tem um pouco a ver com a questão da criminalidade, porque esses fatores aqui é o que vai fazer a criminalidade se estender. Então vamos lá, uma questão antiga, de 2014, Banca Vunesp, e questão de número um. Pode citar como um dos fatores sociais desencadeantes da criminalidade. Aqui é uma questão que você é meio que lógica, né? O conhecimento que você já tem da vida vai ajudar você a resolver essa questão aqui. Então vamos lá. As condições favoráveis de habitação ou moradia, na verdade, as condições desfavoráveis, né? Que vai ajudar a ter criminalidade, não é as favoráveis. Se está tudo favorável, vai ajudar. O desemprego, no caso de crime do colarinho branco. Aqui, a gente vai ver lá nas escolas, né? E nas teorias. O crime do colarinho branco é praticado pela alta classe. Então não pode ser desemprego, porque é da alta classe, sai a B. A migração, pela facilidade de adaptação em, em hábitos e culturas locais. Então, a migração é um fator sim, só que a explicação aqui está errada, porque não é pela facilidade, é pela dificuldade. Um indivíduo muda de um país para outro, de uma cidade para outra, acaba não se adaptando e começa a cometer crimes. Então, não é a facilidade, é a dificuldade.
D. O crescimento populacional ordenado e planejado é desordenado e não planejado, que vai ajudar a, a prática de crimes, né? Agora, quando é ordenado e planejado, ele dificulta a prática de crimes. É a pobreza nos casos de crime contra o patrimônio, correto? Se você for ver, a maioria dos crimes são praticados contra o patrimônio, que é ali o furto, o roubo, é de indivíduos da classe baixa, né? Que estão ali pobres e acabam cometendo crimes. Então, a questão de número um, item E. Vamos agora para a questão de número 2. Número 2. Os meios de comunicação em massa, sobretudo a televisão. Os meios de comunicação em massa, sobretudo a televisão, apenas divulgam notícia, não criando qualquer estereotipo de comportamento errado. Eles criam, sim, tipo de comportamento, porque ele emprega aquele comportamento que é para ser correto e a sociedade acaba sendo induzido pela televisão, pela mídia, né? Então, item A, errado. Em hipótese alguma, são fatores que influenciam na criminalidade? Lógico que influencia. Na televisão ali está passando os pessoais, todo mundo alegre, com dinheiro, algumas propagandas, acabam incentivando o indivíduo que não está naquela condição a cometer crime. C. Cumprem a Constituição Federal, apresentando programação que respeita os valores éticos da pessoa humana. Cumpre a Constituição Federal, apresentando programação que respeita os valores éticos da pessoa humana. Na verdade, na televisão é o contrário, né? Influenciam na criminalidade, acobertando por um discurso de liberdade de imprensa, exibindo sexo e violência. Aqui é só você lembrar das novelas. Novelas. Que vai estar exibindo sexo e violência com a influência, acobertada por um discurso de liberdade de imprensa. Então, 2, item D. Essas questões aqui, eu não botei teoria lá no material, porque senão ia ficar um material muito extenso, ia ficar muito assunto, eu não gosto de material assim. Então, deixei aqui para a gente estar abordando nas questões, para você abrir a mente, né? E a gente resolver aqui a questão junto. Vamos lá para E. Influencia na criminalidade, ao ajudar na formação social e cultural do indivíduo. Aqui essa questão que se contradiz, né? Porque como é que vai ajudar na formação social e na cultura do indivíduo e vai influenciar a criminalidade? É errada. Vamos para 3. No tocante aos fatores desencadeantes da criminalidade, é correto afirmar que o crescimento populacional desordenado em determinada localidade provoca o aumento de índices criminais? Tudo para ser a resposta. A educação e o ensino não são fatores que inibem o cometimento de delitos? Sim. Aqui, ó, é a prevenção primária. Mas a gente viu lá, a prevenção primária, que são os direitos sociais. Inibe, sim, o cometimento de delitos. Sai o item B. As autoridades públicas podem exercer controle sobre os meios de comunicação de massa, por meio de censura, a fim de assegurar o exercício pleno da liberdade de imprensa. Aqui está falando que vai controlar os meios de comunicação por meio de censura. Você vai lembrar lá do artigo 5º da CF, não recordo qual é o inciso, que a censura é vedada. A censura é vedada. Item C, errado. D. O desemprego disfarçado ou subemprego pode apresentar-se sob forma de atividades como homem-placa, mas que não é o caso dos vendedores ambulantes no semáforo. Aqui ele explicou o que é, e os vendedores no ambulante no semáforo é um caso sim. É. Não existe tratamento discriminatório das mulheres em relação aos homens por partes dos órgãos públicos, tais como a polícia e o sistema penitenciário. Aqui, não adianta a gente comprar briga. Se a gente sabe que a sociedade tem esse pensamento aqui, ó, que existe tratamento discriminatório, e que em muitos casos ele realmente existe mesmo, não adianta você querer quebrar a cabeça com a questão. Você tem que, você tem que ir pelo pensamento da maioria. Então essa questão aqui está errada.
esse item, na verdade. A. O crescimento populacional desordenado de determinada localidade provoca um aumento de índices criminais. Sim. Quando a cidade perde o controle do crescimento, aumenta a criminalidade. Você vai estar vendo isso aqui também nas teorias ou escolas. Será um assunto que a gente vai ver mais adiante. Vamos para a questão de número 4. Um dos fatores impulsionadores do delito, assinala a alternativa correta. Pesquisa demonstra que a penúria econômica, é a causa principal da criminalidade denominada de colarinho branco. Essa penúria econômica aqui, salvo me engano, eu não vou saber do conceito exato, mas a penúria não está aqui como fosse uma falta econômica, ou então reduzida. Então não é colarinho branco, é como os crimes são praticados pelos altos escalões da sociedade. Então A está errada. Não há relação direta ou indireta entre o cometimento de pequenos furtos, também denominado macrocriminalidade, e o fato de seus autores pertencerem às classes sociais mais baixas. Há uma relação direta, sim, como eu já disse anteriormente, com os crimes de furto e roubo com a baixa classe. Item B, errado. A desagregação familiar por si só deve ser considerada como um fator determinante do comportamento criminoso do indivíduo. A criminologia, ela não vai te dar só um fator por si só, são vários fatores. Então, por si só, a desagregação familiar não é um fator determinante para o comportamento criminoso. Errado a C. De acordo com as estatísticas oficiais, as mulheres cometem mais crimes que os homens? Não. As mulheres cometem menos crimes do que os homens. Não há constatação de conexão entre o fenômeno delitivo e a religião. Os crimes cometidos em nome da religião são atribuíveis ao fanatismo religioso, porém não ao culto ou à crença em si. Lógico, né? Meio que óbvio. Não quer dizer que por você ser religioso, o crime que você está cometendo está ligado à religião. Item é errado. Ou correto. No caso, a nossa resposta da questão 4, item é. Você achando que isso é mais para a gente estar abrindo a mente do que pode estar vindo a cair? Não é um assunto muito difícil, é umas questões mais basiquinhas mesmo. Pela lógica da sua experiência de vida, aí você pode estar acessando a questão. E a gente trouxe aqui para não ficar o assunto em branco. A respeito dos fatores impulsionadores da criminalidade, assinale a alternativa correta. Item A. A televisão desfruta de liberdade de imprensa, quase absoluta, mas não propaga a banalização da violência em sua programação. Aqui é só lembrar a novela, que tem violência sim. A falta de qualificação profissional da mão de obra brasileira influencia no aumento dos índices criminais. Tem tudo para ser a resposta. A migração, que gera dificuldade de adaptação cultural por parte dos indivíduos, não fomenta a elevação dos índices criminais. Como disse anteriormente, influencia sim. D. A proliferação de favelas propicia a promiscuidade nas relações sociais, mas não influencia no aumento dos índices criminais. Aqui não precisa nem você brigar, sabe que influencia. O desemprego não influi no aumento de índices criminais de cunho patrimonial. Sim, influencia sim. Como eu disse, ó, só ter um pouco da sua experiência, você já vai conseguir acertar a questão. Então, a falta de qualificação profissional da mão de obra brasileira influencia no aumento dos índices criminais. Sobrou o item B para ficar correto. 6. Assinale a alternativa correta quanto aos fatores condicionantes e desencadeantes da criminalidade. A migração pode causar dificuldade de adaptação em face das diferentes culturas, hábitos e valores, bem como um excedente de mão de obra, propiciando uma alta taxa de desemprego, o que influencia na criminalidade. Correto? Explico agora por que a migração influencia na criminalidade. Vamos agora para o item B. O desrespeito entre as pessoas quanto à raça, cor, sexo e etnia
não são fatores relevantes que propiciam a criminalidade na sociedade. Influencia sim. C. O crescimento populacional ordenado ou planejado, a presença do poder público em todas as áreas sociais e a educação de qualidade são fatores desencadeantes da criminalidade. Na verdade, tudo isso aqui não são fatores. Na verdade, vai a inibir. Errado a C. D. As condições desfavoráveis de habitação e moradia propiciam a promiscuidade. Promiscuidade. Palavras chata. O desaparecimento de valores, o desrespeito ao próximo e a baixa autoestima. Portanto, não são fatores desencadeantes da criminalidade? São sim, são fatores. D, item errado. É a distribuição de renda adequada, a mão de obra qualificada e o sistema de ensino de qualidade favorecem a criminalidade? Na verdade, aqui inibe a criminalidade. 6, item A. Agora para 7. Achei 7 questões mesmo. Eu vou ter essas 7 questões aqui, que são de assunto pouco parecido, só para a gente começar a abrir a mente. Caso venha uma questão parecida na prova, você não querer brigar com a questão e errar por conta do seu pensamento. Porque você, estou estudando para a polícia, você acaba tendo um pensamento diferente do resto da sociedade e acaba perdendo a questão por querer achar que aquilo está errado. A gente não pode fazer isso. Vamos acertar a questão e tomar posse. 7. A respeito dos fatores impulsionadores da criminalidade, assinale a alternativa correta. Correto. O bom funcionamento do sistema de educação e ensino não é fator inibitório da criminalidade na sociedade? É sim. É sim. Item A errado. O crescimento populacional de uma determinada localidade sempre eleva os índices criminais? Sempre é uma palavra muito forte. Pode elevar, mas sempre não. Vamos ver aqui a C. Não há qualquer relação entre o aumento de poder aquisitivo, determinado grupo social e o crescimento da delinquência. Há sim a relação, que quando alguém fica mais, alguma parte da cidade fica mais rico, a outra fica pobre, essa aqui tende a cometer crimes. Então está errado. D. A má distribuição de renda influencia o aumento de todos os índices criminais de uma determinada localidade. De todos, muito forte. É. A pobreza influi no aumento de índices criminais de cunho patrimonial, correto? Como já foi explicado anteriormente, que os furtos e roubos e os demais crimes patrimoniais, né? Aqui na direito penal, na criminologia, só para usar como um exemplo. Influencia sim no aumento de riscos criminais de cunho patrimonial, a pobreza. Correto? O item é. Vamos agora começar as questões desenvolvidas por mim. A parte da questão 8, legislação do gorila, PMCE 2025. Questão desenvolvida por mim, com base neste material que está disponível para vocês. Vamos lá. Questão de número 8 na tela. Entre os fatores que influenciam a criminalidade no Brasil, destaca-se a ineficiência do sistema de segurança pública. Sobre este fator, assinale a alternativa correta. Então, sobre o fator de ineficiência do sistema de segurança pública. Isso no Brasil. A falta de efetivo policial e treinamento adequado são fatores que enfraquecem a atuação das forças de segurança. Aqui já temos o item correto, mas vamos ver a próxima. A concentração de renda e a desigualdade social têm pouca influência sobre a criminalidade. Na verdade, tem muita. A atuação de facções criminosas é pouco expressiva no sistema penitenciário brasileiro. Na verdade, é muito. A impunidade e a morosidade da justiça não têm relação com o aumento da criminalidade. Logo que tem. Porque se demora ou fica impune, o indivíduo fica
influenciado ou incentivado a cometer crimes. Então, a impunidade e a morosidade da justiça têm sim relação com o aumento da criminalidade. 8, item A. Agora para 9. O tráfico de drogas é apontado como um dos principais fatores que impulsionam a criminalidade e a violência urbana no Brasil. Com base nessas informações, assinale a alternativa que não está diretamente relacionada ao impacto social do tráfico de drogas. Aumento dos índices de homicídio em centros urbanos, está sim. Fortalecimento de facções criminosas em comunidades e no sistema penitenciário, correto. Expansão das políticas sociais preventivas em áreas de vulnerabilidade, não. No caso aqui vai diminuir. Diminuição e não expansão. Intensificação da violência em regiões de fronteira devido ao comércio de entorpecentes, correto. Então, aqui no caso é a diminuição das políticas sociais preventivas com o aumento do tráfico de drogas. Como ele quer que não está diretamente relacionada, item C. 10. A respeito dos fatores que contribuem para a expansão da criminalidade global, que já é global. Assinale uma alternativa que descreve corretamente o papel da globalização nesse contexto. A globalização dificulta o transporte e o fluxo financeiro entre países, reduzindo a criminalidade internacional. Na verdade, ela facilita e não dificulta. A globalização fortalece o controle estatal, dificultando a ação de rede criminosa. Não. C. A globalização facilita o transporte, a comunicação e o fluxo financeiro entre países, favorecendo o crime transnacional. Correto. Quanto mais rotas para entrar o crime, mais ele vai se aproveitar. Então, a globalização ajuda também a criminalidade global. A globalização tem efeito neutro sobre a criminalidade, sem impacto relevante nos crimes transnacionais. Não. Item C explica corretamente o que a globalização influencia. Vamos para 11. Entre as consequências da criminalidade global, destaca-se as consequências. Maior estabilidade política nos países afetados. Na verdade, é maior instabilidade política. Estabilidade política e não ex. Fortalecimento da economia por meio da lavagem de dinheiro. Na verdade, é um enfraquecimento. Redução do fluxo migratório entre regiões em conflito. Na verdade, é ampliação. Se está em conflito, o pessoal vai embora. D. Aumento da sensação de insegurança e do impacto econômico devido a fraudes e corrupções. Correto, item D. 12. O que caracteriza a pobreza e a miséria em relação à criminalidade? A pobreza e a miséria caracteriza o quê? A pobreza e a miséria são fatores sociais que não influenciam a criminalidade. Influencia sim. A criminalidade é apenas um problema de falta de educação. São vários fatores. A pobreza e a miséria são fatores sociais que podem aumentar e incentivar a prática de crimes. Correto? A criminalidade é resultado apenas de falta de oportunidades? Não. É um conjunto. A criminologia, como ela é uma ciência do ser, empírica, interdisciplinar, ela sempre vai ver por vários fatores que vai influenciar o crime. Então, agora vamos para a questão de número 13. Qual é o papel das fronteiras abertas na criminalidade internacional? Fronteiras abertas. Não dá para imaginar, né, o que acontece? Facilita o tráfico de drogas, armas e pessoas. Correto. Precisa nem ler o resto, mas aqui vamos só para ter certeza. Ajudam a combater o tráfico de drogas? Não. Facilita o contrabando de drogas, armas e pessoas. Não o contrabando, o tráfico. O tráfico. Reduz a necessidade de corporação internacional para combater o crime. Na verdade, amplia a necessidade, né? Aqui facilita o tráfico e não o contrabando de drogas, armas e pessoas.
é o tráfico. 14. Entre os fatores que influenciam a criminalidade no Brasil, destaca-se a desigualdade social, como um dos principais elementos que contribui para o aumento dos índices criminais. Sobre esse tema, está a alternativa correta sobre a desigualdade social, o que é que ela gera. A concentração de renda e a falta de oportunidades tem pouca relação com o crescimento da criminalidade, tem muita. A desigualdade social favorece o aumento de crimes, especialmente em áreas de vulnerabilidade, correto? A melhoria das condições econômicas nas periferias tem pouca influência para a redução dos índices de criminalidade. A melhoria vai influenciar muito. A desigualdade social no Brasil foi eliminada com o fortalecimento das políticas de segurança pública. Aqui não precisa nem saber ler, a ver que está errado. 14, item B. 15, e último desse bloco. A impunidade e a morosidade da justiça são fatores que contribuem para a incidência criminal no Brasil. Sobre esse tema, assinar a alternativa correta sobre a morosidade e a impunidade. A demora dos julgamentos e a falta de punição efetiva desestimulam a prática de novos crimes, na verdade, a incentiva. A rápida atuação do sistema judiciário é um fator que incentiva o aumento da criminalidade? Não. A impunidade e a morosidade na aplicação da lei incentivam a continuidade da prática de crime. É o que faz a impunidade e a morosidade. Vai incentivar. Porque eu vi que ficou impune, ao praticar crime. D. O sistema judiciário brasileiro é conhecido por sua celeridade e eficácia no combate à criminalidade. Aqui não vou nem falar nada para não se complicar. 15, item C. Vamos aqui, fechamos esse bloco. Questões básicas, né, galera? Tá aqui para mim. Questões básicas, bem simples, assim, de acordo com sua experiência de vida, repetindo novamente, você consegue acertar as questões. Aqui eu botei para você ter aí em mente que, embora o assunto não tenha muito material, não quer dizer que a questão vai vir extremamente difícil. Botei já justamente para acalmar você. Se a banca for cobrar, vai ser. Nem como ela cobrar questão muito complicada, a não ser que ela cobre dados, né? Você vai ter que saber os dados. Mas não foi cobrado em 2021 esse assunto, não foi cobrado em 2023, mas possa ser, que seja cobrado agora em 2025. Então não pode deixar de estudar.